Bom dia aos ouvintes da Rádio TV Auxiliadora, aos que nos acompanham através da rede de comunicação Missão Salvai Almas. Sejam todos bem-vindos aqui no Santuário das Almas, a Casa da Mamãe. Primeiro, um aviso e um pedido. Alguém deixou cair uma nota de R$50 ali na porta, tá? Aí ela estava dobrada como se estivesse no bolso, entende? Então, eu fiquei para mim. Tá? Então, estava bem ali na entrada, na porta, quando eu entrei na capela, tá? Se alguém sentir falta, tá comigo, R$50. E outra coisa, nós temos um livro pequeno, mais estreito do que esse, tá? A Via Sacra de Dois Inocentes, uma capinha, eu acho que meio marrom, e a gente extraviou ele aqui na capela em algum lugar. Quer dizer, provavelmente alguém pegou para ler e a gente não está encontrando. Nós queremos usar ele hoje à tarde, tá? Temos um único exemplar e a gente não sabe onde a gente colocou. Se alguém encontrar, pode estar aqui na capela. A gente pode ter levado lá para outra capelinha para rezar lá, né? Mas é um único exemplar e é Via Sacra de Dois Inocentes, né? A gente costuma fazer a Via Sacra dos Inocentes. Esse livrinho, o nome é A Via Sacra de Dois Inocentes, se alguém encontrar, para trazer aqui para a gente poder fazer hoje à tarde, tá? E muito obrigada, né? Daqui a pouco ele vai aparecer, a gente tem certeza disso. Hoje, nosso degrau, nós vamos falar sobre a violência na família, né? A violência que parte da família. E o Gilson ontem já colocava, né, as estatísticas, 81%, né, me parece, na estatística de problemas com violência das crianças ocorre dentro das famílias, né? Violência com as crianças, maior número, então, 81% é dentro das famílias. E semana passada a gente via aqui em Santa Catarina, eu não sei quais são as estatísticas, na verdade, mas aqui em Santa Catarina, o maior número eu acho que chama feminicídio, né? É aqui em Santa Catarina. Crianças assassinadas pelos próprios pais. Aqui em Santa Catarina está no auge de crianças assassinadas pelos próprios pais. Por quê? Porque os pais estão se separando e não querem mais filhos para incomodar. Porque um pai arrumou outro marido e o outro marido não aceita o filho, ou vice-versa, né? Famílias se destruindo por conta da moda da sociedade, que está pregando que é muito normal isso. O divórcio se tornou uma coisa normal, né? O divórcio é normal, casamento de gays é normal. E as famílias estão sendo destruídas e as crianças estão ficando sem um lar. E agora a gente estava vendo o Gilson falando sobre o suicídio das crianças, né? A gente já tem falado muitas vezes sobre suicídios nas nossas escadas. A gente até, de vez em quando, a gente coloca uma forca, aqui está ela, né? Porque é o símbolo do suicídio, né? E ela está mais aqui em cima, mas o Gilson colocou hoje, porque hoje a gente vai falar sobre agressão, né? Sobre isso. E o Gilson estava colocando ali uma média de 40% entre crianças que se suicidam, uma média de 45% de adolescentes e jovens de 14 a 19, 20 anos estão se suicidando, né? E aí a gente fica... Por que isso está acontecendo? Essa semana, ali em casa, a gente estava conversando sobre isso, e uma das pessoas, uma vovó, ali na minha casa, falou para mim, peguei minha netinha, se eu não me engano, de 5 anos, no celular, brincando com o celular, e ela estava com as duas mãozinhas assim no pescoço, e ela disse, quando a vovó chegou, ela disse... Vovó, não consegui ficar todo o tempo que eles pediram para mim ficar. Eu fiquei com falta de ar. Então, uma criança de 5 anos fazendo um exercício
que algum demônio da internet, está ensinando as nossas crianças a se suicidarem. Aí, essa vovozinha chega ali e vê a criança. O que tu estás fazendo, meu amor? Eu não consigo, vovó, eu não consegui ficar todo o tempo. Então, olha quantas crianças estão se suicidando sem saber. E por quê? Por falta do cuidado de um adulto que realmente ame essas crianças. Por falta de um adulto que se preocupe em salvar a vida inocente. Essas crianças estão perdendo a vida. E aí a gente se pergunta, e nós salva-almas, aqui nós temos, né, os próprios pais berrando, que está retratado os próprios pais, berrando, ignorantes, né, bem ignorantes, berrando muito com uma criancinha. E daí a gente olha essa criancinha, ela está com um martelo na mão para destruir o ursinho de pelúcia dela. Mas por que a criança está querendo socar o ursinho de pelúcia que ela devia de abraçar, de amar, de aprender a acariciar, porque ele é fofinho, gostosinho. É um dos primeiros brinquedos que a gente dá para uma criança, né? É um bonequinho de pelúcia para ela poder dormir aconchegada quando os pais não estão. Mas essa criança, ela quer socar, porque é isso que os pais estão fazendo com ela. Os pais socam com tantos palavrões, com tantas atitudes maléficas, os próprios pais estão destruindo a criança. Aqui também, outro tipo de agressão, aqui são retratados também, ó, é um casal também retratado, né? Claro que é um desenho também, né? Também da violência contra uma menina. Então aqui é outro tipo de violência também, causada pelos próprios pais, que em cima fizeram um monte de rabisco, como que eles tivessem... Você é uma burra, você é uma idiota, você não sabe fazer nada, você é orelhuda, você é feiosa, você é relaxada. E isso a gente vai fazendo com os nossos filhos. Você não sabe nada, você é ignorante, feiosa, relaxada, bêbado, preguiçoso. Nós estamos fazendo isso com os nossos filhos. Nós estamos fazendo isso e depois a gente não sabe por que eles estão ocos. Essa criança aqui, ela está oca, completamente oca. Onde devia de ter um coração, ela está com um buraco negro. Porque não tem amor, porque não tem carinho, porque nós que dizemos que somos salva-almas, não sabemos amar suficientemente nossas crianças, nossos filhos, ou ensinar aqueles que não têm essa paciência. E daí as crianças estão tristes. Inventaram esse bichinho aqui para colocar no quarto, na sala das pessoas, para quando a gente chegar em casa, a gente olhar para esse bonequinho e a gente dizer assim, ó, meu filho, hoje ele está triste. Isso aqui é para identificar. Minha mãe hoje está triste, meu pai, hoje ele está triste, esse bonequinho, ele foi inventado para isso, para a gente identificar. Mas não precisava, daí a gente vai virar ele e ele vai ficar muito feliz. Agora ele está feliz. E ele vai ficar feliz agora que nós vamos rezar por essas crianças e por essas famílias. Não precisaríamos desse bonequinho. Não precisaríamos se a gente chegasse em casa. Oi, meu amor. Oi, Nice. Tia Marilene tá maluca? Tia Marilene tá braba? É?
E não precisávamos desse bonequinho se a gente chegasse em casa e fosse direto ver como é que o nosso filho está. Se a gente chegasse em casa e se preocupasse em lá ver como é que o filho está lá no quarto, ô meu filho, por que você chegou e foi direto para o quarto? Mas por que a gente não consegue fazer isso? Porque muito cedo a gente entregou para eles o demônio da internet. Muito cedo a gente entregou para eles um celular. Muito cedo a gente entregou para eles uma televisão, um computador. Porque como aquele casal de ontem que foi representado aqui, estamos preocupados em botar um botox, estamos preocupados com roupas bonitas, preocupados em comprar um apartamento novo, em viajar, em ter coisas. E para isso precisamos trabalhar muito. Trabalhar dia e noite, fazer hora extra. E daí nossos filhos, eles não têm uma mãe ou um pai em casa, porque estão trabalhando o dia todo, fazendo cursos, ajudando outras pessoas. Não tem tempo para essas crianças. E elas crescem sem pai, sem mãe, mesmo tendo um pai e mãe dentro de casa. Então, nós temos que aprender a dosar. Aqui a gente colocou também um instrumento de violência, né? E é para ser um chicote. Né? Um chicote. Se a gente for olhar na palavra de Deus, ali em Provérbios, está escrito: eduque o seu filho com vara. Né, Padre Fernando? Eduque o seu filho com chicote. Está escrito ali na palavra de Deus. Porque se você não educar o seu filho, o mundo vai educá-lo. Se você não educar o seu filho, o mundo vai educá-lo. E depois não adianta a gente chorar porque o nosso filho está lá nas drogas. Não adianta a gente chorar porque o nosso filho virou um assassino. Né? Não adianta a gente chorar porque o nosso filho é um alcoólatra. Porque quando a gente tinha que usar a vara, quando a gente tinha que usar o chicote, pelo contrário, a gente foi dando corda, a gente foi dando corda, a gente foi deixando eles ao relento. Agora essa corda não adianta mais. Agora essa vara não adianta mais. A gente já perdeu. Agora é só o nosso joelho no chão para trazer eles de volta. E muito jejum, e muita oração, e muita abstinência, e muita missa. Porque o inimigo, o demônio, a sociedade está tomando conta dos nossos filhos. Alguns anos atrás, esse aqui é o chicote da violência, não é o chicote bonitinho que está debaixo do tecido, tá bom? Mas a gente tem que saber, daí ali na Bíblia está escrito: eduque o seu filho com vara, e depois vem uma lei que proíbe os pais de usarem a vara, né? E se tu usar a vara com o teu filho, se tu usar o chicote com o teu filho, tu vai para a cadeia, não é assim? E aí o que os pais fizeram? Não usaram mais o chicote, não usaram mais a vara, porque o pai ficou com medo de ser preso. Acontece que a lei do pátrio poder, ela não foi abolida. A lei do pátrio poder continua dizendo que o pai, a mãe, o vô e a avó são responsáveis pelo filho. E se pai e mãe provarem: eu não espanquei o meu filho, eu só corrigi, o pai e a mãe não vão para a cadeia. Não vão, porque estão corrigindo. Agora, esbofetear um filho, espancar um filho, né? É muito diferente do que corrigir com vara. É diferente, né? Agora, alguns anos atrás, quando a gente começou o nosso carisma, a Nossa Senhora falou para o pai e a mãe: cuide dos meus filhos, que dos teus filhos eu cuido. Nossa Senhora falou para o meu pai, para a minha mãe. Acontece que o filho mais novo tinha 18 anos. O pai e a mãe tinham cuidado de cada filho e ainda já estavam ajudando a cuidar dos meus filhos. Quando Nossa Senhora chegou e disse para esse casal: agora
Cuida dos meus filhos, que dos teus filhos, eles já estão bem cuidados. Você já fez a sua parte. Você cuidou dos teus filhos até eles completarem a maioridade. Agora, cuida dos meus. Você cuidou bem dos teus filhos. Eles estão com 18 anos, são pessoas boas, são pessoas de Deus. Agora, eles têm que se virar sozinhos, está na hora de deixar eles voar. Tem um momento que os pais têm que entender, agora sim, nós temos que deixar o filho voar. Né? E esse filho, às vezes, vai conhecer caminhos errados. Porque o mundo continua pregando esses caminhos errados. Mas o filho vai voltar. O filho vai voltar e Nossa Senhora deixou também essa outra promessa. Cada pai, cada mãe que ensinar o filho a rezar uma Ave Maria, o pai e mãe que ensinar o filho a rezar a Ave Maria, esse filho pode até cair nas coisas do mundo, mas ele vai voltar para Deus. Ele vai voltar porque ele aprendeu na família a rezar a Ave Maria. Promessa de Nossa Senhora, através do confidente Cláudio. Porém, não tem porém nessa frase, né? Nossa Senhora também falou para nós. Teve um caso que Nossa Senhora disse para uma professora, filhinha, você está indo todo dia depois da escola, nas casas, rezar o terço, ensinar as pessoas a rezar. Né? Mas os teus 2 filhinhos em casa, eles estão com saudade de você. Claro que ela levava os filhos junto para rezar. E eles aprenderam a rezar. E são pessoas orantes. Mas eles também precisam do nosso abraço, do nosso carinho, da nossa atenção. E daí Nossa Senhora deu uma chamada de atenção. Filhinha, te acalma um pouco. E olha teus 2 filhinhos em casa. Depois, mais tarde, Nossa Senhora diz para outra pessoa. Filhinha, filhinha, você está se entregando tanto com as coisas da igreja, mas os teus filhinhos estão cansados. Teus filhinhos não estão conseguindo acompanhar o teu passo na igreja. Então, refreia um pouco e cuida de dar atenção para os teus filhinhos pequenos, porque eles não estão conseguindo alcançar o teu passo. E é claro que nós, como orantes, nós como estamos toda a vida envolvidos com as coisas na igreja, com catequese, com o ministro, liturgia, canto, daí a gente diz, poxa, mas eu achei que eu estava fazendo o meu trabalho bem feito. Tá fazendo bem feito, mas o teu filhinho, para ele está cansado. É uma criança, é um adolescente não tem muita paciência. E o casal tem que estar junto. É pai e mãe juntos. Se a mãe tiver que puxar sozinha, o filho vai ficar cansado. Porque ele vai dizer, puxa, eu tenho que ir, mas o pai não vai, a mãe vai, isso deve ser coisa de mulher, porque é só a mãe que vai. Ou então, isso é coisa de menino, porque é só o pai que vai. Não é. É o casal. É os 2 juntos. Se os 2... homem e mulher, se pai e mãe puxarem juntos o filho para dentro da igreja, para dentro da oração de família, para dentro da catequese, daí o filho não vai ficar cansado. Porque ele vai entender que aquilo ali faz parte da vida dele. Assim como comer, assim como tomar banho, assim como brincar, rezar também. Porque ele vai ver que existe um equilíbrio ali. Que pai e mãe estão juntos na mesma coisa. Então, às vezes, a gente bota muito a culpa das coisas no demônio. Né? E ele dá gargalhada da gente quando a gente bota tudo a culpa nele. Tudo que acontece de errado na nossa vida, a culpa é do capeta. Ele dá risada porque ele está ganhando méritos, né? Ele dá risada, ele se senta e dá gargalhada, porque ele diz assim, a culpa nem é minha e eu estou levando todo o mérito. Claro, porque às vezes a culpa é nossa. Se a gente não tiver o discernimento, se a gente não tiver Deus no nosso coração, se a gente não tiver o Espírito Santo dentro da nossa vida, a culpa dos nossos erros vai ser sempre do demônio. Mesmo quando a gente diz assim, eu sei que isso está errado, mas eu vou fazer a mesma coisa porque é tão bom. Eu sei que está errado,
Mas é tão gostoso, é tão confortante, e o demônio vai ganhando espaço na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Então, vamos cuidar para que a gente possa identificar nos nossos filhos quando eles estão tristes, quando eles precisam de ajuda. Vamos colocar toda a culpa na sociedade, porque o erro maior é nosso. Nós estamos de olhos vedados para as nossas crianças. E quanto tempo, agora que o meu filho mais novo está com 19 anos, a gente começa a perceber quanto tempo a gente perdeu longe deles. Porque é muito trabalho, porque é muita festa, porque é muito remédio controlado que faz a gente dormir o dia inteiro. Então, a vida dos filhos vai passando e a gente está dopada de remédios, não consegue ver. E as crianças estão sentindo saudades da gente. Eu vou ler um versículo do Evangelho para a gente e lembrar nesse momento, hoje que dedicamos às almas do purgatório, queremos convidar. O Seu Salvo disse que todas aquelas alminhas que estariam lá nos cemitérios nos aguardando já se fazem presentes aqui. Mas nós queremos também convidar os nossos antepassados, os nossos familiares, as almas dos nossos amigos de infância, as almas dos sacerdotes que nos orientaram ao longo da nossa caminhada. Tem alguns que deixaram muita saudade. Alguns sacerdotes que passaram na nossa caminhada, o sacerdote que me preparou para a minha primeira comunhão, Padre Miguel, o sacerdote que foi meu diretor espiritual, Padre José, e o Padre José, quando eu era criança também, que levava nós nas caminhadas e dava bolachinha para a gente comer, e deixava a gente bater o sino da igreja, quando a gente era criança. Estão hoje no céu. Quero convidá-los para participar desse encontro conosco. Quero convidar minhas avós, vovó Amélia, vovô Antônio, avó Palmira, vovô Nelson, o Vilcinho, a Rita, falecido Nivaldo, que foi pai dos meus filhos, da minha filha. E assim, tantas pessoas que passaram na nossa vida, nossos catequistas, nossos orientadores, irmãos, tios, padrinhos, que venham participar conosco nesta escada do céu, nesse dia de hoje. Que eles possam interceder por nós, que nós possamos interceder por eles, que a nossa oração seja pura, verdadeira, que a nossa oração produza muitos frutos e que, durante esta escada do céu, nenhuma alma precise passar pelo purgatório, que durante esta escada do céu, nenhuma criança ou adolescente ou jovem passe pelo suicídio, que possamos salvar vidas, que possamos salvar almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 4. Aquele que se fizer humilde